Eu sou o Clemerson Ruivo e hoje é dia de NFL aqui nos 365 podcasts. Essa bola aqui é só enfeite, mas quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de futebol americano. Inclusive, eu cheguei a jogar um pouco de futebol americano aqui no Brasil, eu joguei na equipe Paraná HP, uma das melhores equipes do Brasil, mas eu não era lá grandes coisas não, então não se preocupe em procurar highlights meus que não existem. E como todo bom fã de futebol americano, eu gosto de ficar atualizado, gosto de saber as novidades, acompanhar aí o que está acontecendo com o meu time, ter comentários sobre ele e também pegar dicas sobre fantasy, que é uma coisa muito importante e muito difícil de se achar em mídia especializada brasileira. É aí que entram os podcasts. Os podcasts no Brasil que falam aí sobre futebol americano são muito bons, muito completos e tem bastante informação. E essa semana eu vou dar 7 dicas aqui de podcasts sobre futebol americano. E antes de entrar na lista, eu quero só deixar um recado. A partir de agora eu vou começar a conhecer podcasts novos, ou seja, vou entrar na minha lista de podcasts que eu não conhecia e eu tô procurando para completar a agenda da semana, alguma coisa assim. Então eu vou conhecer esse podcast e uma das coisas que eu não vou fazer é falar mal de podcast. Ou seja, se eu achar que a edição, o jeito, o conteúdo, uma opinião, o papo não tá legal, eu não vou falar isso pra vocês. A ideia aqui é que você vá atrás desse podcast, ouça e tire a sua própria conclusão sobre o que você achou. Mas quando eu gostar muito do podcast mesmo, eu vou fazer uma coisinha diferente. Aqui, na logo do podcast, em cima vai aparecer um símbolozinho verde ali com um tiquezinho branco, que significa que eu assinei esse podcast. Ou seja, é o meu jeito de falar aí que esse podcast conquistou meu coração. E agora chega de enrolar, vamos fazer essa bola voar e vamos falar aí dos podcasts da semana 3 do 365 podcasts. E começando no dia 16 dos 365 dias, eu ouvi o podcast 10 Jardas. Esse podcast já é um pouco antigo, já é até famoso, porque quem comanda esse podcast é o JP, ele é um dos membros, uma das pessoas que volta e meia tá lá no Jovem Nerd, no Nerdcast. Então uma galera conhece o JP, ele tem um podcast 10 Jardas faz muito tempo, ele organiza excursões que vão para fora do Brasil assistir jogo, e uma das coisas que eu gostei muito nesse podcast, é que ele traz pessoas que jogaram no Brasil para falar aí no podcast sobre o que está acontecendo, dar as suas opiniões. E dessa semana até o podcast que eu ouvi, eu acho que era o quarterback do time do Vasco, lá do Rio de Janeiro. O cara manja bastante, sabe o que tá falando, e apesar de jogar no Brasil não ser a mesma coisa que jogar na NFL, óbvio que não tem como comparar, ainda assim ele tem um conhecimento de jogador, ele sabe falar como se estivesse no campo, ele entende melhor como que essas coisas funcionam, e essa opinião faz muita diferença. E o episódio que eu vou indicar para vocês ouvirem do 10 Jardas é o episódio 271, projeção de quarterbacks para 2018. Nesse episódio eles conversam sobre os quarterbacks que começam a temporada, falam sobre os melhores, os piores, dão algumas dicas, explicam quais são os seus potenciais, fraquezas dentro do time e tudo mais. Dando continuidade, o podcast do dia 17 foi o podcast Fambonanet. O Fambonanet com certeza é um podcast de futebol americano que eu acompanho há mais tempo. Eles têm um portal muito completo e para você ter uma ideia de quanto eles gostam de falar de futebol americano, eles têm um podcast para cada time da NFL. Isso mesmo, Jets, Eagles, 49ers, Patriots, todos os times têm um podcast próprio, onde alguns fãs se unem e comentam aí o que eles acham que está acontecendo, projeção, vão falar sobre jogos, esse tipo de coisa. E o episódio que eu vou deixar recomendado aqui para vocês do Fambonanet é o episódio 190, Defensive Line. Eles fizeram uma sequência de episódios, uma série de episódios aí que fala sobre cada posição dos times. E eles explicam qual que é a função de cada posição, como que elas trabalham, um pouco de histórico, as mudanças que elas foram sofrendo aí conforme o campeonato foi evoluindo. E tá muito legal, uma série muito boa, tem muita informação lá dentro. Já passando para o dia 18, o podcast que eu vou indicar para vocês é o podcast Liga dos 32. Recentemente o Liga dos 32 passou a fazer parte do portal Lance de Esportes. O site Lance agregou aí o Liga dos 32 ao seu portal, ou seja, eles manjam muito bem a ponto de estarem agora dentro de um dos maiores portais de esportes do Brasil. E o episódio que eu vou indicar para vocês ouvirem aqui do Liga dos 32 é o episódio 138, os melhores e piores quarterbacks de 2018, onde eles discutem os melhores e os piores quarterbacks de 2018. Partindo para o dia 19, o podcast que eu vou comentar aqui é o NFL de Boteco. Como o nome já deixa bem claro, é um papo, uma mesa de bar aí conversando sobre futebol americano. Papo bem gostoso, divertido, que se desenrola muito bem, eles têm várias piadas, um humor bem legal. Vale a pena ouvir, parece realmente que você tá conversando com teus amigos aí, tomando uma cerveja. E o episódio que eu vou deixar indicado é o episódio 42, onde eles falam sobre as estreias dos QBs calouros da nova temporada.
Eles pegam aí os jogos de pré-season, treinamento dos caras aí e falam um pouquinho aí sobre cada um deles, qual foi a performance deles nessas últimas semanas antes de começar a liga. E no dia 20 eu trago aqui pra você o podcast Pro Football BR. Esse podcast é comandado pelo Anthony Curti, caso você não lembre quem que é ele é um dos comentaristas de futebol americano lá da ESPN e é o editor-chefe aí do site Pro Football BR. Uma das referências em jornalismo e informações aí para futebol americano dentro do Brasil. O Anthony Curti divide a mesa lá com o Eduardo Miceli, onde eles discutem diversos aspectos do futebol americano. Apesar de ter esse viés jornalístico, eles não deixam a diversão de lado, o que é muito legal e deixa o ritmo do podcast muito bom. E o episódio do Pro Football BR que eu vou indicar é o primeiro episódio de uma série de episódios que eles estão chamando de Quebrando Mitos. No primeiro episódio, eles falam dos 5 times mais superestimados de 2018. Eles explicam por que as pessoas esperam tanto do time e por que isso às vezes pode até ser um mito. No dia 21 eu trago para vocês as meninas do LuluCast. Isso mesmo, o LuluCast, um podcast que só tem mulheres na sua bancada discutindo futebol americano. Eu que vivi aí futebol americano no Brasil, sei de muitas, mas muitas mulheres que gostam muito do esporte e sabem muito sobre ele. Eu não venho com esse papo aí de que não é esporte para mulher não, que isso aí não existe mais. E lá no LuluCast elas deixam bem claro que elas manjam muito de futebol americano, é um papo super divertido, elas fazem algumas pautas diferenciadas, elas até comentaram aí no último episódio sobre as brigas que aconteceram nos training camps. Essas brigas geralmente têm influências muito grandes dentro da temporada e elas tomaram um tempo para falar sobre isso, achei muito interessante. Mas o episódio que eu vou deixar indicado aqui para vocês do LuluCast é o episódio 82, onde elas falam sobre vendas de franquias. Elas comentam as recentes trocas aí de endereços, times indo de uma cidade para outra, mudando de nome, e falam sobre isso, todo o dinheiro envolvido, os impactos, falam de histórico, elas trazem informações de coisas que já aconteceram no passado, algumas lendas, mitos, elas contam várias boas histórias e dão a opinião delas aí sobre o assunto. E fechando a semana, o podcast número 22 que eu vou deixar aqui pra vocês é o Zona FA. Aqui também não é nenhuma exceção, o pessoal lá manja muito de futebol americano, as opiniões são bem legais, o papo é divertido, ritmo legal, vale a pena você conferir. E o episódio que eu vou deixar indicado aqui do Zona FA pra vocês ouvirem é o episódio 75, Season Preview, as melhores defesas. E falando de futebol americano, termina a terceira semana do 365 podcasts. Deixei o teu podcast favorito de fora? Vai aqui nos comentários e deixa aí o link para esse seu podcast. Comenta qual que foi desse set aí, o que você já conhecia, qual que você conheceu, qual que é o seu favorito. E não se esqueça que os 365 podcasts acontecem diariamente lá no Instagram e no Twitter do Bloco 1. Para seguir é @bloco01 nas duas mídias sociais. E na próxima semana eu converso com vocês sobre podcasts de sociedade e cultura. Você tem uma indicação já para dar? Põe aqui nos comentários. Eu sou o Clemerson Ruivo e hoje é dia de NFL.